eu vou falar para vocês hoje sobre... esse é o trabalho pelo que me deram um prêmio na SBM. É sobre o conjunto de Mandelbrot e suas cópias satélites. Eu vou falar em português, bom, portunhol, aquilo que consigo, mas o filme está legendado em inglês. Assim, se eu falar algo errado, podem ler a slide em inglês e aí está correto. Então, vou começar das bases. Eu estudo sistemas dinâmicos, e sistemas dinâmicos é a parte da matemática que está interessada sobre os cambiamentos. Estuda câmbios. E em particular, queremos saber se a gente tem um sistema que funciona por muito tempo, o que acontece depois de vários tempo, no final. Tipo, sei lá, queremos saber se amanhã vai fazer sol ou se vai chover. E queremos saber passado amanhã. E queremos saber mais lá no tempo. Justo para fazer um exemplo. Mais precisamente, de forma mais formal, então, temos um sistema dinâmico uma tripla, temos um espaço topológico, onde esse sistema dinâmico acontecerá, o tempo e uma regra que descreve como meu sistema se desenvolve durante o passar do tempo. Então, a primeira grande distinção em sistemas dinâmicos está sobre este tempo, pois este tempo pode ser contínuo ou pode ser discreto. E provavelmente todo mundo aqui já viu sistemas dinâmicos contínuos no tempo, pois equações diferenciais, as soluções de equações diferenciais, de fato, descrevem a evolução de sistemas que mudam continuamente com o tempo, se pensarmos ao fluxo de uma EDU. Joia, eu não me interesso nesses sistemas dinâmicos, mas me interesso em sistemas dinâmicos discretos. Então, geralmente, num sistema dinâmico discreto, um sistema dinâmico é gerado por uma função, pela iteração de uma função. Temos uma função que vai de um espaço ômega, aonde vocês querem, até ele mesmo, e a gente começa a compor esta função com ela mesma. A gente pega um z0 em ômega e olha quem é f de z0, que mora em ômega. Morando em ômega, repetimos. F quadrado de z0. Onde f quadrado é f de z0. E depois vamos ver f de z0. E f de blá, 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 blá. E a gente chama de órbita de z0, baixo minha função f, a sequência generada, bom, que obtemos desta forma. Z0, f de... esse eu tinha que ser um z, desculpe. Z0, f de z0, f de z0, blá, 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 para todos n nos números naturais. Temos essa sequência. Para cada ponto no nosso espaço, onde a gente quer estar, a gente tem uma sequência de iteradas da nossa função. E, bom, quando a gente tem uma sequência, a pergunta óbvia é: será que essa sequência converge? Então, a primeira pergunta é: para quais pontos no meu espaço essa sequência converge? E outra pergunta clássica é: se eu tenho dois pontos pertinhos, z e w, será que as sequências ficam pertinhos? Será que a órbita de z e a órbita de w ficam pertinho? Se a órbita de z converge, será que a órbita de w converge?
essas são as primeiras perguntas que a gente se faz. Sobre convergência e sobre órbitas, tem pontos mais importantes que outros no nosso espaço ômega. Os pontos mais importantes de todos são os pontos fixos. Um ponto W é fixo se f de W é igual a W. Assim que a órbita de um ponto fixo é só ele. E por que os pontos fixos são importantes? Porque acontece que se minha função é simplesmente contínua, então minha sequência órbita, Zn, pode converger só para pontos fixos. E isso vem porque, pela continuidade, o limite passa por dentro e por fora do limite. Temos esse limite que passa por dentro e por fora, nada mais. Esse limite não estava aqui, desculpem, esse é um erro. Mas a gente tem que, se W é o limite da minha sequência de iterada de zeta, então a gente tem nossa órbita de zeta, que é zeta, f de zeta, f de f de zeta, f de f, f de zeta, blá, blá, blá. E a gente quer saber se esta órbita converge. Isso é, se existe o limite para n que vai para infinito de f ln mais 1 de zeta. Se esse limite existir, chamamos de W. E acontece que se W é meu limite, W é um ponto fixo. Por quê? Porque o limite por n que vai para infinito de f ln mais 1 de zeta é o limite para n que vai para infinito de f... Desculpem, esse não está aqui. Não, esse está aqui. É esse que não está aqui, desculpem. Essa é a mesma coisa de f do limite para n que vai para infinito de f ln de zeta. E se limite de n que vai para infinito de f ln mais 1 de zeta é w, o limite de n que vai para infinito de f ln de zeta sigue sendo w. Então, esta coisa é f de w também. Assim que se minha órbita convergir, minha órbita converge para um ponto fixo. Por isso, a primeira coisa que a gente faz em dinâmica discreta, geralmente, é achar os pontos fixos da nossa função. E depois começar a ver como meu sistema atua perto de pontos fixos. Isso é exatamente paralelo àquilo que a gente faz em equações diferenciais. Se a gente tiver uma equação diferencial ordinária, por exemplo, linear, joia, a gente sabe que, digamos que seja homogênea, para fazer as coisas fáceis. Então, a gente sabe que a origem é um equilíbrio e a gente estuda como é, que equilíbrio é esta origem, se é uma célula, se é um atrator, se é um foco, se é um foco atrator, um foco repulsor, sei lá, para saber como é a dinâmica perto do meu equilíbrio, certo? Em dinâmica discreta é igual. Vemos quais são os pontos fixos e vamos ver qual é a natureza dos pontos fixos. Para esta palestra, a gente está interessado em 3 casos. São os casos atrator. Um ponto fixo é atrator quando atrai. Isso quer dizer que a gente tem uma vizinhança do meu ponto fixo que está mapeada dentro da vizinhança mesmo. Quando eu tenho um ponto fixo atrator, eu tenho uma bacia de atração do ponto fixo, que é o conjunto dos pontos que estão atraídos pelo meu ponto, eventualmente, que no final da vida vão acabar aqui. Mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. O oposto, entre aspas, de um ponto atrator fixo é um ponto fixo repulsor. E um ponto fixo repulsor faz o quê? Repele. Então, se a gente pega uma vizinhança do meu ponto fixo repulsor, a imagem dessa vizinhança vai mapeada fora dessa vizinhança. A dinâmica é expansora. E depois existem pontos fixos que são
atratores por um lado e repulsores por outro. Esses são os pontos fixos parabólicos, onde existe uma bacia de atração, um conjunto de pontos que, depois de iterada, convergem para um ponto fixo, e um conjunto de pontos que escapa do ponto fixo. E os pontos parabólicos podem ter várias direções de atração e repulsão. No desenho, nesse ponto fixo, temos este ponto fixo parabólico tem uma direção atratora e uma direção repulsora. Mas esse de aqui tem duas direções atratoras e duas direções repulsoras. O número de direções atratoras e repulsoras sempre são iguais e sempre tem direção atratora, direção repulsora, direção atratora, direção repulsora, estão sempre uma e depois a outra. Depois existem outros pontos fixos de natureza diferente, mas por esta palestra estamos interessados nestes 3 casos, tá bom? Por favor, se tem perguntas, perguntem, né? Tá bom, então, a gente falou até agora que vamos ver sistemas dinâmicos onde o tempo é discreto, então, dando por iteração de uma função. Vou utilizar o termo função e o termo mapa como sinônimos. Mas os mapas que a gente vai iterar são mapas holomorfos. Um mapa holomorfo é um mapa complexo, do plano complexo até um plano complexo. Bom, poderia ser em dimensão superior, mas para deixar as coisas fáceis, vamos fazer as coisas na dimensão mais pequena possível, dimensão 1. Então, temos um mapa do plano complexo até um plano complexo, e ele é holomorfo perto de um pontinho z0, complexo, se é diferenciável complexo. Isso é, se existe um limite para z que vai para z0 de f de z menos f de z0 dividido por z menos z0. Se existir esse limite, e se for igual por todos os lados que z pode convergir a z0, vamos dizer que existe, que a função f é diferenciável complexa ao redor do nosso ponto z0, a derivada f' de z0, e se minha função é diferenciável complexa ao redor de todo ponto do meu plano complexo, chamamos dessa função holomorfa. E essas são as funções que nos vão interessar nesta palestra. Agora, ter uma derivada complexa é uma condição muito forte. Porque quando meu zeta vai para z0, pode ir pelo lado real ou pelo lado imaginário. Então, a gente pode dividir por um número real ou por um número imaginário. No caso imaginário, tem um i que aparece aqui. E os dois limites precisam ser iguais, porque para a gente ter uma derivada, os limites vindo de todas as direções possíveis devem ser iguais. E é uma conta para fazer, aí aparecem aquilo que se chama nas equações de Cauchy-Riemann, e isso implica que minha função, de fato, é diferenciável complexo infinitamente. Tem todas as derivadas. E, de fato, minha função é analítica. Ao redor de todo ponto, fundamentalmente, você pode escrever como sequência de polinômios, pois coincide com sua série de Taylor que converge.
Então, isso é para dizer que pedir a uma função que seja diferenciável complexo é muito mais forte que pedir que seja diferenciável real. Existem milhões de funções que têm a primeira derivada e não têm a segunda, mas complexa, isso não acontece. E tá. Antes falei que aquilo que a gente está interessado é ver se nossas sequências órbitas convergem. E problemas de convergências são muito mais fáceis se o meu espaço é compacto. Então, um plano complexo é isomorfo a R2, então não é compacto, tristemente. Então, a gente faz o quê? A gente compactifica o plano complexo, juntando o ponto infinito, isto é, junta todas as extremidades, se esse é meu plano complexo, tem um infinito aqui, um infinito aqui, um infinito aqui, um infinito aqui, e a gente junta todos estes infinitos, e aparece uma bolinha, fundamentalmente, e a isso chamamos de esfera de Riemann. Bom, você precisa dar uma estrutura complexa e blá, 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 mas enfim. A gente trabalha na esfera de Riemann, que é a compactificação do plano complexo, unindo o ponto ao infinito. E esse é o desenho da projeção estereográfica da esfera de Riemann, roubado de Wikipedia, acho. E a coisa importante que eu quero dizer aqui é que os mapas holomorfos na esfera de Riemann são os mapas racionais. O mapa racional é um mapa R de zeta que se escreve como P de zeta sobre Q de zeta. E vai da minha esfera de Riemann até minha esfera de Riemann. Meu P e Q são polinômios. E a gente pede que o grau do meu mapa racional seja pelo menos 2. O grau do meu mapa é o número de pré-imagem, contados com multiplicidade, que todo ponto tem. Então, temos meu mapa racional atuando, iterando na esfera de Riemann acima de todo ponto. Então, para todo ponto na esfera de Riemann, temos a órbita de zeta, sendo a sequência zeta, R de zeta, R de zeta, blá, 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 blá. E a dinâmica de uma função racional na esfera de Riemann gera uma partição da esfera de Riemann em dois conjuntos. O conjunto dos pontos onde minha família de iteradas é equicontínua, isso é dizer, os conjuntos dos pontos zeta tá o quê? Se zeta vá por um lado e zeta está perto de W, W vai pelo mesmo lado. Esse conjunto de pontos se chama conjunto de Fatou. E o complementar do conjunto de Fatou, que é o conjunto dos pontos, onde cada um faz uma coisa diferente, fundamentalmente. É o complementar do conjunto de Fatou. Vamos ver um exemplo. Os mapas racionais mais fáceis são os polinômios, assim, são os P sobre Q, onde Q é simplesmente uma constante, e dos polinômios de grau 2, o mais fácil, provavelmente, é P de zeta igual zeta ao quadrado. Agora, a primeira coisa que a gente olha são os pontos fixos. Quais são os pontos fixos de zeta ao quadrado no plano complexo? Bom, na esfera de Riemann. Na esfera de Riemann, infinito para qualquer polinômio é fixo. E os pontos no plano complexo fixo, baixo zeta ao quadrado, são 0, 0 ao quadrado é 0, e 1. 1 ao quadrado é 1. Agora, o ponto 0 é um ponto atrator. Se eu pegar uma vizinhança de 0, de fato, o ponto 0 é o centro desse disco. Esse é o disco unitário.
em preto. E se eu pegar uma vizinhança de 0 e fazer ao quadrado, o módulo destes pontos vira mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno. Podemos olhar simplesmente na reta real. Se eu pegar o ponto, sei lá, 1/2, qual é a órbita de 1/2, 1 sobre 2, baixo z ao quadrado? 1 sobre 2, vai para 1 sobre 4, que vai para 1 sobre 16, que vai para 1 sobre algo que é maior de 16, que vai para 1 sobre algo que é maior de 16 ao quadrado, e blá, 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 blá. Esta órbita converge para 0, certo? O ponto vira mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno, mais pequeno de módulo. E, de fato, isso acontece também com a reta imaginária e com todo o disco unitário aberto. Se a gente pegar um número complexo no disco unitário aberto e fazer ao quadrado, um módulo deste número, o módulo de fato é a distância entre o ponto e 0, vira menor e menor e menor e menor. Meu ponto se aproxima para 0. 0 é atrator, e sua bacia de atração é o disco unitário aberto. Por outro lado, 1 é repulsor. Se eu pegar 1 mais epsilon e fazer ao quadrado, vira maior e maior e maior e maior e maior e maior e maior. Eventualmente, se vai para infinito esse ponto. Infinito é fixo e é atrator também. Todo ponto de módulo muito grande, se a gente pegar o quadrado, o módulo vira ainda maior. De fato, todo ponto com módulo maior que 1, se a gente fazer ao quadrado, vira com módulo maior. Todo ponto com módulo maior que 1 está na bacia de atração de infinito. E o conjunto de Julia é o círculo unitário. O ponto fixo repulsor, fica no conjunto de Julia. E os pontos do conjunto de Julia se odeiam. Tem desgosto um do outro. Se um faz uma coisa, o vizinho faz a coisa mais diferente possível para ficar longe desse cara. Se a gente pegar uma vizinhança de 1, temos um que fica fixo. E se pegarmos um número num círculo unitário, em notação complexa, a gente escreve z, bom, não posso escrever, mas faço como se pudesse, igual, r, que é o módulo, e 2π e z. Z, onde z é o argumento. Agora, no círculo unitário, r é sempre 1. E a dinâmica de um ponto no círculo unitário, baixo z ao quadrado, é dobrar o argumento. Então, se eu tenho um ponto aqui, que é e exponencial de 2π e z, a imagem é exponencial de 2π e 2z. E a imagem é exponencial de 2π e 248z, e siga aí. Agora, se z é um número racional, chega um momento em que ele volta a ele mesmo. Se z é um número irracional, este ponto sigue dando volta nos séculos dos séculos. Amém. Se este número não está no círculo, mas está justo dentro do disco unitário, iterando vai para 0. E se o ponto não está no círculo, mas está justo fora do círculo unitário, iterando, o ponto se vai para infinito. É dizer, se a gente pegar uma vizinhança do ponto 1, ninguém fica perto. Assim que, muito moralmente, a gente tem um conjunto de Fatou, que é o conjunto dos pontos que se gostam, e neste caso, o conjunto de Fatou é o disco unitário aberto e o exterior do disco unitário fechado, e o conjunto de Julia, que é
o conjunto dos pontos que se odeiam. E neste exemplo, o conjunto de Julia é o círculo unitário. Joia. Agora, um papel super importante em dinâmica o fazem as conjugações. A gente diz que duas funções f da esfera de Riemann tem a esfera de Riemann, de fato isso poderia ser qualquer lugar, mas pela palestra ficamos na esfera de Riemann. Se f que vai da esfera de Riemann, e g que vai da esfera de Riemann, se dizem conjugadas, se existe um homeomorfismo φ, que vai da esfera de Riemann até a esfera de Riemann, tal que, para todo ponto da esfera, é o mesmo fazer antes f e depois φ, ou fazer antes φ e depois g. E quando isso acontece, é super bacana porque funções conjugadas têm a mesma dinâmica. Se tem uma órbita aqui que vai para um ponto fixo, então G tem que a imagem por φ desta órbita converge para a imagem do ponto fixo onde ia esta órbita de aqui. Digamos, existe uma órbita Zn que converge para Z chapéu, baixo F. Então, se G é conjugada a F, então a órbita φ de Zn converge para baixo G a φ de Z chapéu, era? Sim. Joia. Agora, então, o truque que a gente quer fazer é, se para estudar uma função complicadérrima, tentar de achar uma função muito mais fácil a que conjugamos nossa função inicial. Eu tenho uma função horrível, tenho uma função linda e fácil, tenho uma conjugação entre as duas, então eu estudo a função fácil, pois as propriedades dinâmicas são iguais, eu sei que a função difícil tem a mesma dinâmica. Agora, mais regular é minha conjugação, mais parecidas as dinâmicas são. O que quero dizer? Se minha φ não é só um homeomorfismo, mas é um homeomorfismo holomorfo com inversa holomorfa, isto é, se φ for conforme, então a geometria que nasce da minha dinâmica, das duas funções conjugadas, é a mesma. O que estou te dizendo? Qual é a geometria que vem da minha dinâmica? Meus conjuntos de Fatou e meus conjuntos de Julia se parecem muito, são iguais. E tem uma função conforme mandando um no outro. E uma função conforme é uma função que respeita ângulos, respeita as formas. E pode rodar, pode dilatar ou fazer mais pequeno. Bom, logo tem esta coisa que as retas na esfera de Riemann são círculos. Então, pode mandar círculos em círculos, só que às vezes no plano complexo esses círculos se veem como retas. Mas manda coisas com a mesma forma em coisas com a mesma forma. E se a gente tem duas funções conjugadas por uma função conforme, eu não distingo entre as duas. É dizer, para mim, conjugar sistemas dinâmicos por uma função conforme é dizer que meus dois sistemas dinâmicos são equivalentes. É como um topólogo que fala da caneca e o donuts. Os dois têm um buraco, são a mesma coisa. Eu, com meus óculos de dinamista complexo, se vejo duas funções conjugadas por uma função conforme, eu nem distingo. São a mesma coisa para mim.
Agora, entre um nomeomorfismo, que é uma função contínua com inversa contínua, e uma função conforme, que é a coisa mais rígida que vocês podem imaginar na vida, pois é uma função holomorfa com inversa holomorfa, existem os 50 graus de gris, de cinza. E o ponto de meio que a gente está interessado é quando minha conjugação não é conforme, mas quase. Então, quando minha conjugação é quase conforme. O que é um mapa quase conforme? Bom, um mapa conforme é um mapa que não deforma os ângulos. Um mapa quase conforme é um mapa que quase não deforma os ângulos. É dizer, mando os ângulos em algo mais ou menos igual. O mapa conforme manda círculos infinitesimais em círculos infinitesimais. Bom, manda círculos em círculos e também círculos infinitesimais em círculos infinitesimais. O mapa quase conforme é um mapa que manda círculos na coisa mais parecida ao círculo que não seja um círculo. Isso é, uma elipse. E o mapa se chama K quase conforme se manda um círculo e numa elipse tal que a razão entre o eixo maior e o eixo menor é acotada por K. Se essa razão for 1, isso quer dizer que o eixo maior e o eixo menor são iguais, isso quer dizer que minha elipse é um círculo, de fato, meu mapa quase conforme é um mapa conforme. Esse é o lema de Weyl. Joia. Então, agora vamos falar da família de polinômios quadráticos na esfera de Riemann. Então, queremos estudar funções holomorfas na esfera de Riemann. As funções holomorfas na esfera de Riemann são funções racionais. As funções racionais mais fáceis são os polinômios. Necessitamos, como mínimo, grau 2, porque se demonstra, desculpe, volto atrás um segundo, que se o grau é pelo menos 2, o conjunto de Juliá é sempre no vazio. E dizer que o conjunto de Juliá é no vazio quer dizer que você tem dinâmica caótica e que as coisas são, que tem algo interessante para estudar. Porque se esse conjunto é vazio, quer dizer que tua função, fundamentalmente, todos os pontos fazem o mesmo. Então, é meio que chato. É por isso que a gente tem essa tecnicalidade. Mas então, a gente está estudando polinômios na esfera de Riemann, de grau pelo menos 2, vamos com polinômios de grau 2. Acontece que um polinômio de grau 2, a gente sabe que se escreve como A, zeta ao quadrado, mais B, zeta, mais D. Ou seja, eu tenho aqui. Bom, acontece que se pode conjugar de forma conforme um polinômio de grau 2 na forma zeta ao quadrado mais c. Então, a gente considera a forma normal zeta ao quadrado mais c. Essa é a nossa família quadrática. Joia. Então, temos um polinômio quadrático atuando na esfera de Riemann. Infinito, a gente falou que é fixo para todo polinômio. É fixo e é atrator. De fato, é superatrator. Superatrator quer dizer que atrai os pontos perto dele de forma rápida. Então, ele é fixo superatrator e tem uma bacia de atração que a gente denomina AC, onde C é meu parâmetro complexo, infinito. Joia. Então, nesse contexto, faz sentido definir o conjunto dos pontos que nunca vão embora. Se eu sei que para todo polinômio quadrático infinito é atrator, tem bacia de atração AC de infinito, então me pergunto, tá bom, qual é o conjunto dos pontos que não vão para infinito?
Isso é o complementar da bacia de atração de infinito. Esse conjunto se chama conjunto de Julia cheio, KC, que é o complementário da bacia de atração de infinito. E meu conjunto de Julia é a fronteira comum entre o conjunto de Julia cheio e a bacia de atração de infinito. Esse aqui é o exemplo que a gente viu antes. E o disco unitário fechado é o conjunto de Julia cheio para o mapa z ao quadrado. E esse aqui em preto, isso se chama o couve-flor, pois se parece um couve-flor, é o conjunto de Julia cheio do mapa z ao quadrado mais 1/4. Esse aqui é o conjunto de Julia cheio, você vê os pontinhos em preto, né? É o conjunto de Julia cheio para o polinômio z ao quadrado mais 1/4 mais epsilon. Esse aqui é o conjunto de Julia cheio em preto do mapa z ao quadrado menos 1. E esse aqui é o conjunto de Julia cheio de z ao quadrado menos... Os mostro no conjunto de Mandelbrot, é mais fácil. Mas não lembro o parâmetro, desculpem. Mas o que eu quero dizer aqui? Tá na cara que algum desses conjuntos de Julia cheio são conexos e outros são desconexos, certo? E joia. Então, faz sentido definir o conjunto de parâmetros C pelos quais o conjunto de Julia cheio é conexo. E a esse conjunto le chamamos de conjunto de Mandelbrot. E é esse cara de aqui. Então, pessoal, aqui é esse aqui é um plano de parâmetros. Aqui moram os C. Para todo ponto neste plano, a gente tem um sistema dinâmico z ao quadrado mais C. E se C é igual a 0, que é este ponto de aqui, a gente, no plano dinâmico, vê esta figurinha de aqui. O conjunto de Julia cheio é o disco unitário fechado e a bacia de atração de infinito é o complementário. Se C é 1/4, que está aqui, a gente vê esse conjunto de Julia cheio. Se C é igual a 1/4 mais epsilon, que está aqui, justo fora do conjunto de Mandelbrot, aí meu conjunto de Julia cheio vai ser desconexo. Vai ser esse cara de aqui. Isso é no cara, a gente vê menos 1 mora aqui, este cara mora aqui, e ele, não lembro o parâmetro, mas mora mais ou menos por aqui. Mais ou menos. Joia? Então, vamos falar do conjunto de Mandelbrot. Todo polinômio quadrático, z² mais c, tem dois pontos fixos no plano complexo. E já que temos muita fantasia, chamamos um de ponto alfa e o outro do ponto beta. Acontece que o ponto beta... Lembramos o exemplo de antes. Aqui. O ponto alfa era 0, o atrator, e o ponto beta era 1. O ponto beta é sempre repulsor. Só num caso acaba sendo parabólico nesse ponto de aqui, em que alfa e beta se unem em um ponto só. Mas pelo demais é sempre repulsor. O ponto que muda é o ponto alfa, então é o ponto mais interessante, digamos. E por todos os parâmetros aqui, nesta que se chama o cardioide principal, a componente hiperbólica principal do conjunto de Mandelbrot, o ponto alfa é atrator. 0 estava aqui no meio. Não, o que eu fiz? Não, para. Ok. 0 estava aqui no meio, mas se a gente mudar por aqui, a gente vê
veria que meu conjunto de meu ponto alfa sigue sendo atrator. E logo o que acontece? O que são estas bolinhas pegadas? Então, quando a gente vai nesse lado de aqui, acontece que no conjunto de Julia, que no centro é meu disco unitário, temos uma órbita periódica repulsora de período 3. De fato, no meu conjunto de Julia é o fecho das órbitas periódicas repulsoras. A dinâmica aqui é caótica, assim que temos órbitas de qualquer período. Em particular, temos uma órbita de período 3, que está mais ou menos, tem um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Agora, quando a gente vai nessa direção, acontece que esta órbita repulsora se apaixona pelo ponto alfa. Então, vira sempre mais pertinho, sempre mais pertinho, sempre mais pertinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Manda. Vocês estão vendo aqui? Sim. Obrigada. Então, aqui era o... Cadê o zero? Aqui está o zero. Esse é o ponto atrator. Essa é a órbita repulsora. E vocês verão que eu, movendo o parâmetro nessa direção, estes pontos vão se aproximar desse ponto de aqui. Bom, antes... Aqui você começa a ver algo. Tem que pá, fica mais pertinho deste ponto de aqui. Esse em branco é o ponto alfa. E fica mais perto, até que quando eu chegar aqui, pá, se unem. Minha órbita periódica e o ponto alfa se apaixonaram tanto que viraram uma coisa só, se casaram. Mas o casamento não dá certo para nada, porque quando eu começo a vir para cima, e nessa outra bolinha, acontece que divorcia, mas o divórcio porta uma grande mudança, porque o ponto alfa virou repulsor e minha órbita virou atratora. E vai ser uma órbita de período 3. Então, isso acontece em todos os lados que a gente vai. Se a gente vai por cá, é a mesma coisa, só que o alfa se apaixona de uma órbita de período 2. Aqui, casa. E aqui, divorcia. E aqui era assim. Era o anterior. Tá. Então, esta parte, este pedaço de aqui, aquilo que se chama a componente hiperbólica principal, é o conjunto dos parâmetros C pelos quais o ponto alfa é atrator. Esta bolinha pegada aqui é o conjunto dos parâmetros C pelos quais πc de zeta tem uma órbita atratora de período 2. O ponto em que a componente principal e essa de aqui se tocam é um parâmetro parabólico. Aí a gente tem um ponto parabólico. E isso acontece em todas as direções. Essa daqui é uma bolinha onde a gente tem um ponto atrator, um ciclo atrator de período 3. Aqui também. Aqui temos um ciclo atrator de período 4. E temos aqui e temos aqui.
E aqui temos um ciclotrator de período 5, e assim por diante. Joia. Tá bom. E a primeira coisa que a gente percebe quando começa a olhar o conjunto de Mandelbrot é que existem pedaços do Mandelbrot que se parecem com o Mandelbrot. Aqui eu fiz um zoom desta parte de aqui. E se vocês olharem, este pedacinho até aqui se parece com todo o conjunto de Mandelbrot. Só falta a cúspide, pois aqui é redondinho e aqui não é. Mas pelos demais, se parece bastante. Se eu fizer um zoom aqui, me aparece este cara, que se parece a todo o conjunto de Mandelbrot. Até a forma se parece, que é a cúspide. Então a gente começaram a perguntar, mas será que estas que se parecem cópias do conjunto de Mandelbrot são de fato cópias do conjunto de Mandelbrot? Isso é dizer, existe uma função, existe um homeomorfismo entre esse pedaço e tudo, ou entre este pedaço e tudo? E a resposta é sim. E isso se demonstra utilizando a teoria de mapas tipo polinômio. O que é um mapa tipo polinômio? Um mapa tipo polinômio é um mapa que atua como um polinômio, perto do seu conjunto de Juliá, cheio. Agora, como atua um polinômio perto do conjunto de Juliá cheio? A gente definiu o conjunto de Juliá cheio como o complementário da base da atração de infinito, certo? Assim que todos os pontos fora do conjunto de Juliá cheio vão embora. Em particular, se eu pegar um disco topológico aqui ao redor do meu conjunto de Juliá cheio e olhar a pré-imagem fica dentro dele. E meu polinômio manda o disco mais pequeno no disco maiorzinho, com grau 2. Moralmente, isso é um mapa tipo polinômio. De forma mais... bom, isso é o modelo do mapa tipo polinômio. O mapa tipo polinômio de grau D é uma tripla, F', onde o primo é um disco topológico contido compactamente em U, e F é uma função que manda o primo em U com grau D de forma própria e holomorfa. Exatamente aquilo que um polinômio faz ao redor do seu conjunto de Juliá cheio. E o conjunto de Juliá cheio de um mapa tipo polinomial, exatamente como um polinômio, é o conjunto dos pontos que não vão embora. E por que eu estou falando disso? Porque Dwyer e Hubbard, em 85, demonstraram que se a gente tem um mapa tipo polinomial de grau D, conjugado híbrido a um polinômio de grau D. Conjugado híbrido quer dizer que é conjugado de forma quase conforme e no interior do conjunto de Juliá cheio é conforme. Isso é uma conjugação muito linda, é uma conjugação que a gente gosta muito. E mais que isso, eles demonstraram que se a gente tem uma família de mapas tipo polinomial, e a gente olha o conjunto de parâmetros para essa família, onde o conjunto de Juliá cheio é conexo, baixo algumas hipóteses super razoáveis, esse connectedness locus é homeomorfo ao conjunto de Mandelbrot. Não vou fazer esse exemplo, pois é um pouquinho mais complicado, vou fazer esse de aqui. Quando a gente viu esse cara aqui, para cima, o zoom é esse de aqui, e se a gente zoomar no meio, a gente vê esse conjunto de Juliá. E esse de aqui se parece como um monte desses de aqui pegados numa árvore, certo? E de fato é aquilo que é.
Pois a gente pode pegar um mapa tipo polinomial de grau 2 aqui ao redor. De fato, esta bolinha tem órbita 4, essa vai para cá, logo vai para cá, logo vai para cá e logo volta. Meu polinômio, alla quarta, vira um polinômio de grau muito alto, mas aqui ao redor tem uma restrição tipo polinomial de grau 2, conjugado a esse de aqui, que é o centro do meu cara. Esse vai por esse de aqui. Logo, se a gente olhar aqui, vem esse conjunto de Julia cheio de aqui. Pá, 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 pá. Que se parecem um monte dessas cópias de aqui, botadas juntas. Por quê? Porque aqui tem uma restrição tipo polinomial desse cara de aqui. E assim por diante. Demonstraram que se parecem cópias do conjunto de Mandelbrot com cúspide, de fato, são cópias do conjunto de Mandelbrot. Existe uma função contínua com inversa contínua entre este cara de aqui e todo o Mandelbrot. E depois que você sabe que existe uma função contínua com inversa contínua, você quer saber, mas será que a forma é mais ou menos igual? Agora, essa função não podia ser conforme por um monte de razões que não vou explicar. Mas então as pessoas começaram a se perguntar, será quase conforme? E Ljubic, em 99, num artigo maravilhoso, demonstrou que sim. A função contínua que vai da cópia a todo é quase conforme. Essa que se parece ao Mandelbrot, de fato, é uma cópia do Mandelbrot com geometria parecida ao Mandelbrot. Tá. Mas também existem essas de aqui, essas bolinhas que não têm cúspide. E o que acontece com esta bolinha que tem cúspide? Que não tem cúspide? Bom, acontece que em todos os pontos da bolinha, a gente consegue pegar uma restrição mapa tipo polinomial, feita como? Espera aí, vamos para lá, vamos para trás. Aqui, estou aqui para cima, então tenho meu ciclo de período 3. Atrator. Esse pedaço de aqui vai mapeado aqui e logo volta atrás. Então, meu polinômio, a terceira iterada do meu polinômio, que era um polinômio de grau 8, que manda essa componente nela mesma. E se eu pegar uma vizinhança desse cara de aqui e olhar o que acontece com a premagem é contida compactamente. Por quê? Se eu estiver fora do meu conjunto de Julia cheio, eu estou indo para infinito. Então, esta parte de aqui está indo por esta parte de aqui. E se eu estiver dentro do conjunto de Julia cheio, eu aqui tenho uma órbita tratora. Então, os pontos se estão movendo expansivamente. E aqui eu posso pegar uma restrição, um mapa tipo polinomial. Eu posso fazê-lo aqui, eu posso fazê-lo aqui, posso fazê-lo aqui. Mas se vocês lembram, na raiz, eu não tenho um ciclo atrator, eu tenho um ponto parabólico. Assim que se eu pegar uma vizinhança da minha componente e pegar a pré-imagem, por um lado, as coisas funcionam, mas por dentro do conjunto de Julia cheio não funciona mais, pois essa de aqui tenho as direções atratoras do meu ponto parabólico. Assim que, se eu pegar a pré-imagem desta parte de aqui, está mais longe, pois a dinâmica está indo em direção do ponto parabólico. Esta coisa que se parece bom, não sei o que se parece, um dente, talvez, vai sendo mapeado nessa coisa de aqui. Coisa aqui estou indo para fora, mas aqui estou indo para dentro. E esse é um problema técnico, que não vou explicar um monte, mas que fez as pessoas chorar por muito tempo, porque isso quer dizer que em todos estes pontos onde as bolinhas se pegam, vocês não têm uma restrição tipo polinomial, assim que a teoria que você tem
quebra e você não sabe o que utilizar. Em todo caso, Duad e Hubbard demonstraram que essa de aqui é uma cópia do Mandelbrot fora da raiz, deste ponto parabólico. E Ljubic, no mesmo artigo que contava, demonstrou que esse homeomorfismo é quase conforme. Só que esse homeomorfismo não vai de todo a todo. Vai de todo menos um pequena vizinhança do ponto parabólico, até todo menos uma pequena vizinhança desse ponto de aqui. Depois, esse homeomorfismo foi estendido até a raiz, mas não deu para fazer isso de forma dinâmica. Assim que essa extensão não pode ser quase conforme, porque não dá para. Essa de aqui é uma cúspide, isso de aqui não é uma cúspide, e não dá para endereçar uma cúspide de forma quase conforme. Mas, aqui não tem cúspide, aqui não tem cúspide, aqui não tem cúspide. Então, e a gente sabe que ele é homeomorfo a tudo, mas ele também é homeomorfo a tudo. Assim que ele é homeomorfo a esse de aqui. Todas essas bolinhas são cópias e são homeomorfas uma à outra, porque são todas homeomorfas ao todo. E esse homeomorfismo é quase conforme fora de uma vizinhança do ponto de contato. Foi demonstrado por Ljubic. Se aqui sou quase conforme a todo, menos uma vizinhança da minha raiz, e o mesmo com esse de aqui, eu posso ir de um até o outro. Então, as pessoas começaram a se perguntar, esse é o desenho, tipo, se eu posso ir dele até tudo e dele até tudo, eu posso compor as duas funções e ir desse cara de aqui até esse. A gente começa a se perguntar, tá bom, todas essas cópias de aqui, que se chamam de cópias satélites, essas pegadas, são homeomorfas e esse homeomorfismo é quase conforme fora de uma vizinhança do ponto de contato. Será que este homeomorfismo pode se estender quase conformemente ao ponto de contato? Pois, este de aqui parece uma bolinha, este de aqui parece uma bolinha. As formas se parecem. Então, isso foi conjeturado por um monte de tempo. E a gente estava tentando demonstrar que sim, e demonstramos que não. Demonstramos que não dá para, no geral, se o ciclo atrator não tem o mesmo período, e aqui o ciclo é período 3, e aqui o ciclo é período 2, este homeomorfismo não pode se estender quase conformemente ao ponto, à raiz. O ponto de contato chama-se de raiz. E eu não quero dar a prova também, porque me faltam, tipo, 3 minutos, mas quero dar uma razão prática, quero dizer aonde as coisas vão mal. Aqui tem um zoom desta parte de aqui. Esta cópia, eu zoomei aqui. E você vê esta parte de aqui. E aqui tem um zoom desta parte de aqui. Essa é a cópia. Eu zoomei por aqui. E meu homeomorfismo, que manda uma cópia, manda... Espera aí, este está mais dentro. Manda este para este, e toda essa decoração a toda essa decoração. E toda essa decoração a toda essa decoração. Em particular, essa espiral de aqui, você vê, vai para esta espiral de aqui. E o que acontece? Acontece que essas espirais expiram, essas espirais se enrolam e essas espirais são
autossimilares assintoticamente. Se eu fizer um zoom particular nessa de aqui e um zoom particular nessa de aqui, eu vejo exatamente a mesma coisa. Então, se meu homeomorfismo que manda uma espiral na outra, para preservar a geometria, precisa mandar o zoom no zoom. Pois se eu mando isso de aqui, depois do zoom aqui, e vejo a mesma coisa, quando zoomar aqui, preciso ver a mesma coisa também. E mando o zoom do zoom no zoom do zoom. Agora, acontece que a razão do zoom é proporcional. Bom, esse é o logaritmo, assim aqui, a o período do ciclo atrator. Assim que, se meu período dos ciclos atratores é diferente, esses zooms são diferentes. Assim que, para eu mandar esta espiral nessa de aqui quase conformemente, preciso respeitar os zooms. Mas indo para infinitos, esses zooms são diferentes, assim que eu fundamentalmente estou desenrolando minha espiral, eu não posso desenrolar minha espiral. Isso é para dizer que a razão o core da razão de imagem, very roughly speaking, da razão pelo que as geometrias deste de aqui, perto deste ponto, são diferentes, é que essas espirales se enrolam com uma razão diferente. E bom, isso é mais ou menos aquilo que eu queria dizer. Assim que, obrigada pela atenção.